Louvado seja Deus, que o Senhor Jesus te abençoe. Hoje eu quero contar a história do levita escrita no livro de Juízes. Uma história bastante interessante e que você precisa escutar este vídeo até o final. Antes eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no canal, ativasse o sino em todas e desse o like no vídeo. Assim, quando eu postar um novo vídeo, o YouTube estará notificando você e você poderá nos acompanhar assistindo as nossas mensagens. Eu sou o pastor Gerry Adriano e eu estou aqui para contar essa história do levita, uma história muito interessante que você não pode perder. Assista este vídeo até o fim e você vai entender muitas coisas do que está acontecendo nos dias atuais. Quero ler aqui o primeiro versículo do livro de Abacuque 1:3, que diz o seguinte: porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contenda e o litígio se suscita. Abacuque 1:3. É o nosso ponto de partida. O profeta aqui já falava da violência, na verdade, da iniquidade, da destruição. Ele narra essa história aqui. Todas essas coisas estavam diante dos seus olhos. Tempos atrás, quantos mil anos já se passou? E a violência, ela persiste no meio dos filhos dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Essa história de hoje que eu estarei contando para você é a história de um levita cuja sua concubina ela foi morta, foi abusada uma noite inteira pelos filhos de Belial. A concubina do levita, isso está aqui em Juízes, capítulo de número 19. Ela teve um descontentamento com seu marido e ela resolveu ir embora para a casa do seu pai. Dias depois, o levita foi à casa do seu sogro para trazer de volta a sua concubina para casa. Depois dele passar ali com o seu sogro alguns dias comendo e bebendo, eles voltaram e passaram pela terra de Gibeá, e ali ele encontrou com um senhor de idade. Isso está aqui no versículo de número 17 do capítulo 19, diz assim: erguendo o velho os olhos, viu na praça da cidade este viajante e lhe perguntou: para onde vais e de onde vens? E ele respondeu: estamos viajando de Betel de Judá para os longe da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para casa. Veja aqui o que diz aqui. Este levita, ele era de Belém de Judá e ele estava passando por aquelas regiões montanhosas e ele estava voltando para a sua casa em Belém de Judá. Então aquele velho diz para ele, versículo 19: ainda que há palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma te falta. Então disse o velho: paz seja contigo. Tudo quanto te vier a faltar, fique ao meu cargo, tão somente não passe a noite na praça. Então o velho conseguiu levar para sua casa o levita e a sua concubina e o seu moço, com os seus animais. Quando eles estavam lá se alimentando, os filhos de Belial cercaram a casa e disseram: nos coloca para fora esse homem que entrou em tua casa com sua mulher. E aquele velho rogou, dizendo: olha aqui, eu tenho uma filha virgem, eu vou colocar para fora. Parece que eles não... As filhas deles, parece que eles vão usar mais os homens do que as filhas.
Olha só, enquanto eles se alegravam, versículo 22, eis que os homens daquela cidade, filho de Belial, cercaram a casa, batendo na porta, e falaram ao velho: Senhor, dá casa, dizendo: traz para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. Olha só, aqueles filhos de Belial queriam abusar do homem. O pecado sodomita estava presente naquela sociedade também, louvado seja Deus. Então, o homem, com a intenção de salvar o homem, disse o seguinte, versículo 3: o senhor da casa saiu a ter com eles e lhe disse: não, irmãos meus, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa. Não façais loucura. Essa ideia aí, que a Bíblia condena nesse pecado que o mundo defende hoje. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as, fazei delas o que melhor vos agrade, porém a este homem não façais semelhante loucura. Olha só, o velho da casa disse: não, meus irmãos, era parente da mesma turma ali. E o versículo 25 diz: porém aqueles homens não o quiseram ouvir, então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. A romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu-se às portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu, já estava morta. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou para os seus ossos, pôs seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso precisava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso e considerai e falai. Então veja bem o que aconteceu aqui. O levita pegou a sua concubina, já morta, que foi abusada a noite inteira pelos filhos de Belial. Eles queriam abusar o homem. Aí o velho disse: não faça essa loucura, ele está na minha casa. Colocou a concubina do rapaz para fora. E eles abusaram a noite inteira. Imagine você, meu irmão, para e pense. Porque às vezes quando a gente vê uma história dessa, a gente, foi a filha do outro. Mas a gente tem que pensar que nós temos filhos também, nós temos filhas, louvado seja, a gente tem que pensar. As coisas têm que ser pensadas. Então quando ele saiu, encontrou a sua esposa ali, com a mão sobre o limiar, sobre o passeio, de tanto ser abusada pelos filhos de Belial, ela estava morta. Ele pegou, colocou sobre o seu jumento e foi para a sua casa. Chegando lá, ele pegou o cutelo e cortou ela em 12 pedaços e espalhou sobre a tribo de Israel, sobre as 12 tribos de Israel, falando da loucura que esses homens fizeram com a sua concubina. E isso despertou todas as tribos para ir ao encontro desses homens. Então eles se uniram como uma só pessoa e subiram. E esses homens estavam agora sob a proteção lá dos benjamitas, que era irmão de Israel. Era a tribo, uma tribo de Benjamim, e a tribo de Israel. Eram irmãos. E quando todo o exército ajuntado das tribos de Israel chegaram até Benjamim, eles pediram que Benjamim entregasse nas suas mãos os homens que abusaram daquela concubina, para que eles pudessem vingar o que foi feito. Então os benjamitas, eles não entregaram os homens, pelo contrário, eles formaram um grande exército para lutar contra Israel, ou seja, uma guerra
entre irmãos. Quando a gente olha, meus amados, queridos irmãos, esta guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, são pessoas próximas, era um país só, são irmãos, ali são irmãos também. E a gente vê que um está subjugando o outro, está matando crianças inocentes com os bombardeios. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente tem que orar como cristão, pedir a Deus que Deus interceda. E muitas pessoas estão morrendo nesta guerra. Agora, qual é o principal, o foco do objetivo que essa guerra se iniciou? Neste caso aqui, essa guerra que aconteceu entre esses dois irmãos, essas duas tribos, foi por conta de uma ação de um só homem. Agora, o que eu aprendi aqui, entendo muito aqui, que eu aprendo aqui nesse texto, é que o governo ucraniano, ele está usando de uma grande sabedoria, uma grande estratégia. Ele está levando, ele está trazendo os fatos como esses homens, esse levita fez. Ele pegou o corpo, dispersou em 2 pedaços, espalhou entre as tribos, fez com que todos ficassem sabendo o que foi feito. E esse governo ucraniano, ele está fazendo isso, ele está usando uma estratégia que pode dar certo. Já vem dando certo, porque a partir do momento que ele passou a chamar de irmãos, ele passou a trazer a liderança da OTAN para o seu lado, estratégia que Deus está dando com certeza, para ajudar ele nesta guerra. E ele está recebendo ajuda de suprimento, de armas, e o que nós tememos é que a OTAN já também oferece o seu poder bélico de fogo. Então nós estamos em uma guerra que vai demorar de ter um fim, não é verdade? Vamos orar para que aquele homem, ele não vai recuar, infelizmente, mas vamos orar para ver se Deus, para Deus tocar no coração daquele homem, para aquele homem deixar de matar crianças inocentes. Vamos orar. Mas veja aqui as estratégias, como as coisas acontecem, para que você entenda que também já aconteceu isso na história e está registrado na Bíblia, e nós devemos ler, entender por que as coisas acontecem. Somente por meio da luz da Bíblia nós podemos entender por que essas guerras acontecem. Aqui estourou esta guerra por conta disso. Os filhos de Belial, ele abusaram da esposa do levita toda uma noite, e foram muitos, ao ponto de matar. E ele pegou a sua esposa morta, levou para casa, cortou com o cutelo, espalhou sobre as tribos de Israel, fazendo com que as tribos de Israel se juntassem em um só homem, um só exército, para sair em busca da vingança. Agora eu quero que você preste muita atenção de agora por diante. Louvado seja Deus. Quando isso aconteceu, que o povo de Israel procurou a tribo de Benjamim para que eles entregassem os homens na mão deles, para que eles pudessem vingar a morte da mulher do levita, eles não entregaram. Pelo contrário, a guerra poderia acabar ali, matava os culpados e o povo ficava vivo. Agora é interessante que nas guerras os culpados, os provocadores da guerra ficam vivos e quem morre é o povo. Você já percebeu isso? Não era para morrer os inocentes, era para morrer os envolvidos na guerra, mas eu vejo que quem morre é inocente, porque eles nem deixam os inocentes saírem com suas famílias, eles bombardeiam sem dó e sem piedade. Na primeira batalha, isso está no capítulo 20, versículo de número 21, olha só o que está escrito, louvado seja Deus, vamos acompanhar de perto para a gente entender. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Na primeira batalha, os filhos de Benjamim, eles venceram a tribo de Israel, o exército de Israel, caindo naquela primeira batalha 22.000 homens de Israel, ou seja, estava prevalecendo a injustiça. Aí eles foram no segundo dia para a segunda batalha. Os benjamitas também venceram a segunda batalha e caiu do ajuntamento de Israel, dos soldados de Israel, mais 18.000 homens, chegando a uma quantidade de 40.000 soldados mortos no segundo dia de batalha
do lado do povo de Israel, que estava buscando a vingança por conta que a esposa do levita tinha sido abusada até a morte. Na terceira batalha, louvado-se, no terceiro dia, o povo de Israel subiram até Betel e lá choraram na presença de Deus, jejuaram, choraram, e lá a arca do Senhor estava presente. Eles ficaram sem entender o porquê que eles estavam saindo a batalha, estavam perdendo a batalha. E eles queriam consultar a Deus. Aqui nós aprendemos que nós não devemos fazer nada sem consultar a Deus. Nem sempre aquilo que aparenta ser correto, sem autorização de Deus, pode dar certo. É isso mesmo. Louvado seja Deus. Então eles buscaram ao Senhor, jejuaram e oraram. Isso está no versículo 26 e o 27, louvado seja Deus. E consultaram a Deus perguntando: Senhor, devo subir novamente à batalha? E eles ouviram de Deus: pode subir, louvado seja Deus. Aí Deus deu o aval para ele subir contra, eram seus irmãos. Essa guerra que está aí acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia são irmãos. São irmãos, estão matando uns aos outros, são irmãos. Ali é um povo só, praticamente. Louvado seja Deus. Então, foi para o terceiro dia da batalha. Os filhos de Israel subiram contra os benjamitas, seu irmão. Isso está no versículo 32 a 35. Vamos ver o que está escrito. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. 32, do capítulo 20 ao versículo 35, está escrito assim: Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós, como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamos-nos da cidade para estradas. Olha só, ele usou aqui uma estratégia. Vamos tirar ele da cidade. Os filhos de Israel já usou agora de estratégia. Louvado seja Deus. Versículo 33. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e se ordenaram para a peleja em Betel Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, das vizinhanças de Geba. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se tornou reída, porém eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.000 homens de Benjamim, todos os que puxavam a espada. Na terceira batalha, olha só aqui, é interessante nós frisarmos isso aqui no versículo 35. Então feriu o Senhor a Benjamim. Significa que a partir daquele momento que eles buscaram a Deus, que eles jejuaram, que eles choraram na presença de Deus e consultaram: Senhor, subirei contra os benjamitas na terceira batalha, no terceiro dia. E o Senhor disse: subirei e eu estarei convosco. Mas os benjamitas estavam dizendo que ia colocar eles para fugir como da outras vezes. Mas desta vez foi diferente. O Senhor agora se fazia presente no meio dos soldados de Israel. E no terceiro encontro da batalha caíram 25.000 homens de guerra de Benjamim. Ele já tinha destruído 40.000 dos homens de Israel. E agora caiu 25.000 dos seus homens de guerra. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. Depois, o exército de Israel usou estratégia e armou emboscada contra os soldados benjamitas. E aí, deu certo. A emboscada se apressou, isso no versículo 37, e acometeu a Gibeá. E de golpe feriu todo ao fio da espada. Caiu agora a tribo de Benjamim diante da tribo de Israel. A vingança estava feita. Mas depois a tribo de Israel ficaram chorando e dizendo assim: oh, foi uma tribo dos nossos irmãos, foi aniquilada. Eles ficaram agora sem mulheres para recomeçar.
E o povo de Israel ainda foi misericordioso com ele. Não deram das suas filhas por conta de um juramento que tinha feito a Deus, mas de outros povos para dar a ele, para que a sua geração recomeçasse do zero novamente. E assim foi feita para que a tribo não fosse exterminada de tudo, porque ficaram alguns remanescentes. O que é que nós entendemos com isso aqui, gente? Nós entendemos que tudo isso poderia ser evitado, não é verdade? Se quando a turma de Israel chegou diante dos benjamitas e pediram que eles lhe entregassem os filhos de Belial para que eles pudessem matar o fio da espada e vingar a morte da mulher do levita, se eles tivessem entregado, tudo isso estaria evitado. Mas eles, pelo contrário, eles protegeu o errado. Olha só, a gente não deve proteger os errados. A gente não deve proteger os errados. A gente deve orientar para que abandone o erro. Abraçar pessoas erradas traz maldição. Os benjamitas atraíram a maldição para si. Eles poderiam lançar a maldição fora, mas eles decidiram abraçar a maldição para si. Por conta disso, ele viu a sua geração, na verdade, eles viu todo o seu exército, todo o seu povo ser passado ao fio da espada, porque eles atraíram a maldição para si. Meus amados amigos, você que vai me ouvir esta mensagem, não atrai a maldição para a sua vida. Lembre-se o que aconteceu. Aqueles homens queriam passar a noite todas com o levita. Pecado, a Bíblia condena completamente. Deus condena. Só que o mundo não está condenando, o mundo está abraçando, mas Deus condena essa prática. Então aquele homem pediu a eles: olha, ele está na minha casa. E colocaram a concubina para fora e eles fizeram toda esta maldade. Você concorda com a maldade? Você está de acordo com isso? Eu pergunto para você, se acontecesse entre os seus familiares, você faria o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos parar, pensar. Então, quando nós olhamos hoje esta guerra que está existindo entre a Ucrânia e com a Rússia e a Ucrânia, um massacre dos russos contra o povo ucraniano, qual é o motivo desta guerra? Uma acusação chamando o presidente eleito democraticamente neonazista? Isso não existe. Eles inventaram uma história para invadir aquele país, para conquistar o território, desenhando, quem sabe, todo aquele país da antiga União Soviética. Eles querem, por conta do seu enorme exército, eles acham que ele pode vencer o mundo, esmagar, mas o Senhor, o Deus vivo, ele há de entrar nesta guerra para defender os inocentes. Ele há de entrar porque, veja bem aqui, aqui lutaram homens de guerra, uns contra os outros, mas ali a gente está vendo morrendo gente inocente. E nós condenamos essa guerra, nós condenamos essas práticas, porque o próprio Jesus, uma vez quando Pedro usou da espada, que os soldados romanos chegaram para prender Jesus, que Pedro usou da espada e cortou ali, Pedro desceu a espada para cortar a cabeça de Malco, mas a espada passou para o capacete e cortou a orelha. Jesus disse: Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque quem da espada fere, com ela será ferido. Olha, os russos hoje estão ferindo pessoas inocentes, crianças, matando crianças. Eles vão pagar esta conta vai chegar também para eles, porque é bíblico, foi Deus quem disse por meio do seu Filho, que aquele que usa da espada, sob a espada viverá, ou seja, a Rússia não terá mais paz, porque todo o mundo está de olho neles, preocupado. Agora outra coisa, louvado seja Deus, o que nós observamos, a Bíblia diz: quando eles disserem que há paz e segurança, a guerra estouraria. E está acontecendo. A OTAN, a ONU, foi criada para que houvesse paz mundial no mundo, não é verdade? Mas está ali dois países em guerra. E o que é que acontece? Eles, por enquanto, eles não entraram na guerra com armas, o seu exército, porém, eles têm o quê? Enviado suas armas. Ou seja, está cedendo lenha para a fogueira. Como é que essa guerra vai acabar? Enquanto tiver bala
para sair da boca dos fuzil, a guerra não acaba. Enquanto tiver gente para morrer, a guerra não acaba. Você está entendendo? Que paz é essa? Louvado seja Deus. Então, tudo isso, esse cenário todo, Jesus descreveu. Quando disserem que há paz e segurança, então a guerra, ela estourará. E nós vivemos não somente essas guerras que está acontecendo agora, mas guerra nas favelas, guerra nas grandes cidades. Aqui há um texto, louvado seja Deus, que eu gostaria de completar, fazendo a conclusão com esse texto de Fernando Dias Lopes, Sabedoria Viva, louvado seja Deus, que ele, sobre o versículo que eu li de Abacuque, quando o profeta, ele descreveu essa história, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Então aqui ele faz o seguinte, para concluir, quero deixar esse texto de Fernando Dias Lopes, Sabedoria Viva, que diz o seguinte: parece que o mundo enlouqueceu. As nossas cidades estão se transformando em campo de sangue, não é somente lá a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A violência está nas ruas, nas escolas, nas famílias, entre as nações. Falamos de paz, mas gastamos bilhões de dólares fabricando armas de destruição. É o que eu acabei de falar. Como é que pode haver paz quando as armas de destruição estão sendo enviadas para o povo ucraniano? Entendeu? Está aumentando o fogo lá. Temos medo de assalto e de sequestro. Hoje isso acontece toda hora. Temos medo de bandido e até da própria polícia. Estamos enjaulados em casa, trancados com cadeados e cercas elétricas. A violência não está apenas do lado de fora dos muros, está dentro de casa. São pais que matam filhos, filhos que matam pai. São maridos que matam esposas. Quantas mulheres têm sido mortas, assassinadas por conta dos seus maridos? Não é verdade? A televisão não para de mostrar essas coisas. Há maridos matando as esposas e a esposa matando os maridos. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Pouco tempo atrás nós vimos um episódio em que uma líder evangélica mandou assassinar o seu próprio esposo. Terrível isso, não é verdade? Olha o que nós estamos vivendo, é o fim do mundo. Estamos alarmados, pois no passado nos dizia que a violência era resultado da ignorância e da pobreza, mas a violência cresce no meio de gente culta e rica. Em todos os lugares a violência se encontra hoje. O problema é que a violência está dentro do nosso coração. É do coração que procedem os maus desígnios. Não podemos resolver o problema da violência apenas com educação. Precisamos de transformação. Só Jesus pode mudar o nosso coração. Só Ele pode colocar o amor onde há ódio. Só Ele pode colocar perdão onde há mágoa. Só Jesus pode trazer paz para o coração, paz à família e para a sociedade. Ele é o príncipe da paz e só Ele pode dar a paz verdadeira. Então, se alguém exclui Deus da sociedade, exclui Deus da família, exclui Deus, o que é que vai acontecer? A violência. E é o que nós estamos vivendo. A violência de uma forma generalizada. Isso aconteceu em tempos passados. E agora está acontecendo em tempos presentes. Nós estamos vivenciando isso. Estamos vivendo em um mundo violento, um mundo de guerra. As pessoas perderam a paz. Hoje, se você fala alguma coisa, você pode perder a sua vida. As pessoas estão sem paz. A violência está generalizada. Nós vimos episódio como a violência no ônibus do Esporte Clube Bahia, onde feriram pessoas, jogaram bombas no ônibus. Na torcida do Grêmio, no México, em todos os lugares, pessoas matando, brigando. Veja como está a sociedade. A sociedade está um estupim de fogo, um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. Mas o Senhor, Ele é o príncipe da paz. Você pode até me perguntar, pastor, se Deus existe, por que tudo isso está acontecendo? Agora imagine você se Deus é culpado da violência dos filhos dos homens.
Imagine você se um filho seu, meu amigo, você que está me ouvindo, você colocou o filho no mundo, você o amou, você o educou, você trabalhou duro para que ele tivesse uma vida boa e de repente ele entrasse no caminho do mal, das drogas, ele entrasse no caminho do crime e se tornasse um assassino, como essa sociedade está vivendo. A culpa seria sua? Então a gente não pode culpar a Deus por o que está acontecendo neste mundo, porque são escolhas, as pessoas fazem as suas escolhas e nós somos fruto das nossas escolhas. Então dizer, onde está Deus, que não está vendo isso? Se Deus existe, porque todas essas coisas acontecem? Pense nisso, porque nós vemos hoje muitas famílias boas com os filhos perdidos no crime. A culpa é deles? Não. É da sociedade? Quem é a culpa? A gente não está aqui para acusar ninguém, mas nós estamos aqui para dizer que cada um é fruto das suas próprias escolhas. Vamos orar? Louvado seja Deus. Antes de orar, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ative o sino em todas e curta o vídeo e compartilhe o vídeo se você gostou da mensagem para 10 pessoas, mais que você queira, com o propósito desse canal